Saudações. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Esse vídeo vamos falar sobre Deus. Já tenho uma outra aula, de número 18, que eu digo assim: como você diz, Deus ou Criador? E essa aula de hoje vai ser especificamente sobre Deus. É um complemento. Lembrando, né, não se esqueçam de dar um positivo. Não custa nada, não dói o dedo, e ajuda o canal para poder levar essas aulas a maior número de pessoas, para que a intenção de abrir as consciências se faça presente. É claro, não vai ser para todos que isso vai acontecer, mas para uma maioria, e o momento é para isso. Ok? Inscrevam-se no canal, quem está chegando agora, agradeço, um grande abraço a vocês, um grande abraço a vocês que já estão aqui me seguindo, um prazer imenso. Cliquem no sininho negro, para receber aviso de quando posto um novo vídeo. E o que é mais importante, compartilhem, é isso aí, para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, onde eu faço as aulas sem enrolação e sem mentiras, muito pelo contrário, ok? Então vamos lá, iniciando. Deus é um termo latino que de início descrevia todas as deidades e que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus como substantivo próprio, do mesmo modo que ocorreu no termo germânico God, que o americano, inglês, adora. É incrível nos filmes, você vê, tudo é oh my God, oh my God, oh my God, com coisa que eles estão servindo a esse God aí. Bom, na verdade estão servindo a esse God, porque esse God que eles ensinam é o mentiroso, Bom, os termos latinos Deus e Divus são provenientes do idioma proto-indo-europeu, Deivos, ou significa celestial ou brilhante, coligando a estrela que mais brilha. Perceberam? A estrela que mais brilha, você sabe quem é, Lúcifer. Da mesma raiz de Dieu, o Deus reconstruído do panteão proto-indo-europeu. Aliás, deuses é o que mais existe, E ficou como a existência de um Deus. Só que a palavra é errônea para falar sobre essa energia, Porque não é um ser, um elemento, igual ao humano, jamais. O termo foi herdado pela língua românica, em francês, Dieu, em espanhol, Dios, português e galego, Deus, italiano, Dio, etc. E também pelas línguas célticas, em galês, Du, e irlandês, Dia. Mais uma vez, tudo criado pelo próprio homem, como sempre falo para vocês, não representando essa palavra o verdadeiro Criador. Denominaram e denominam muitas entidades como deuses, mas não podem denominá-las como sendo o Criador. São apenas figuras de diversos panteões, são apenas ícones. E como iconoclasta, que é esse trabalho aqui, de certa forma, significa desmentir ou desfazer as figuras deidificadas ou santificadas,
assim como todo e qualquer símbolo que não provam como sendo a verdadeira representação do que dizem significar. O Criador nunca apareceu para nenhum homem, em qualquer que seja a forma essencial. E disse que era Deus, ficando claramente entendido que foi mais uma vez, repetindo, o homem, por não saber como falar sobre ele. Deu o nome de Deus. Novamente, não representando de fato o verdadeiro Criador. Vamos iniciar mostrando um texto fornecido pelo livro de Urântia, que é outro livro que faz uma confusão desgramada, né? Como eu postei no vídeo sobre conscienciologia. É uma verborragia, uma complicação. Você perde um tempo tremendo para entender o que é óbvio, o que é simples, quando você abre a cabeça. Mostrei a vocês a confusão que eu falei aqui, né? É uma confusão dos livros de conscienciologia, rebuscado, né? Querem mostrar a erudição verbal. Agora vou mostrar a confusão desse livro, o livro de Urântia. Tenha um pouquinho de paciência, porque é de doer a explicação a seguir. Tá? Vamos lá. Esse Deus também pode ser chamado de Yahvé. É muito complicado, né, tudo isso. É uma palavra, símbolo, que designa todas as personalizações de seu livro falando já, hein? Designa todas as personalizações da deidade. O termo requer uma definição diferente para cada nível pessoal de função da deidade e deve ainda, futuramente, ser redefinido dentro de cada um desses níveis. Pois esse termo pode ser usado para designar as personalizações diversas. Aí, os caras colocam aqui que Deus tem personalizações diversas. Que maluquice! Mas eu vou explicar mais para frente. Coordenadas e subordinadas da deidade. Como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso. Que os filhos criadores do paraíso? Os pais dos universos locais. O termo Deus, de modo como o usamos, pode ser compreendido por designação como Deus ou Pai. Uma idiotice, porque Deus não é o Pai. Pode ser o Pai do corpo físico, da raça humana. Porque esse Deus que ensinam é um ser de carne e osso como nós. Coisa que o Criador não é. Pelo contexto, como quando é usado na argumentação a respeito de uma associação de deidade ou um nível da deidade. Quando houver dúvida sobre a interpretação exata da palavra Deus, seria aconselhável referirmos-nos à pessoa do Pai Universal. Que a pessoa do Pai Universal? Não existe Pai Universal. Entende a confusão que fazem para pôr mais caraminhola na cabeça de vocês? Por que eu falo isso? Já expliquei em vários vídeos. O Criador não é nosso Pai. Nós somos pedaço dele. Como que ele pode ser nosso Pai se somos um pedaço dele? Nós somos ele, somos a essência dele. Só que essa mente aqui, rebuscada, atrapalha para entender isso. E essas escritas confundem mais ainda. E vocês não pensam por si mesmos. E fica toda uma confusão. E ficam adorando um ser que não quer nem ser adorado.
o termo Deus sempre denota personalidade. Perceberam? O termo Deus sempre denota uma personalidade. Deidade pode referir-se ou não às personalidades da divindade. Olha só que maravilha, hein? A divindade tem várias personalidades. Desculpe. Cala a boca! Que o Criador tem várias personalidades. Esse Deus que eles ensinam, sim. É por isso que o homem tem muitas personalidades, que é o ego. A palavra Deus é usada nestes documentos com os significados que se seguem. Vamos lá. 1. Deus, o Pai Criador, controlador e sustentador, o Pai universal, a primeira pessoa da deidade. Que a primeira pessoa da deidade tem 1, 2, 3 pessoas. Agora, ó, isso é da igreja, hein? Deus, o Filho, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Criador coordenado, controlador do espírito e administrador espiritual. O Filho eterno, a segunda pessoa da deidade. 3. Deus, o Espírito, agente conjunto, integrador universal e outorgador da mente. Outorgador da mente, por isso é mentiroso, que é derivado da palavra. O Espírito infinito, a terceira pessoa da deidade. 4. Deus, o Supremo, o Deus do tempo e do espaço, em factualização e em evolução. A deidade pessoal que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo e espaço. Percebem? O Ser Supremo está pessoalmente experienciando. Eles estão aqui, a realização da unidade da deidade, como Deus evolutivo experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. Eles estão dizendo aqui que o próprio Deus está experienciando a vivência na matéria. Tem até um pouquinho lógica, porque nós somos pedaços dele, mas não é da forma como eles estão falando. Deus, o sétuplo, é a personalidade da deidade, funcionando de modo factual em todos os lugares, no tempo e no espaço. Onipresente, onisciente e onipotente. Simples, né? São as deidades pessoais do paraíso e os seus coligados criadores. Aí precisa-se deixar bem claro o que é o paraíso. E isso eles não ensinam, porque eles também não sabem, é apenas uma ideia, uma tese. Funcionando dentro e além das fronteiras do universo central e que estão personalizando o poder como ser supremo no primeiro nível da criatura, para a revelação unificadora da deidade, no tempo e no espaço. Esse nível, o grande universo, é a esfera na qual as personalidades do paraíso fazem a sua descensão. Ou seja, você está no paraíso e essas personalidades descem. São os caídos. No tempo e espaço, em associação recíproca com a ascensão. Alguns ascendem, ou sobem, né, maneira de dizer. No espaço e no tempo, ascender, na verdade, não é subir, mas ir para outra dimensão das criaturas evolucionárias. 6. Deus, o último, o Deus em processamento corrente do supratempo e do espaço transcendido. Nossa, que maravilha! Percebem a erudição? O segundo nível experiencial de manifestação da deidade unificadora, Deus o último, implica a realização adquirida dos valores sintetizados absonitos, suprapessoais, dos valores do espaço e tempo transcendido e dos valores experienciais em processamento, factualizados,
coordenados nos níveis criadores finais da realidade e da deidade. 7. Deus, o absoluto, o Deus que se experiencializa dos valores suprapessoais, transcendidos dos significados da divindade, tornando-se agora existencial como o absoluto da deidade. Eu já coloquei, eu já li, comecei a ler esse livro. Nem continuei, porque logo percebi, pela minha instrução, pelo meu conhecimento, que era um enchimento de linguiça, como sempre falo. A pessoa, a grande maioria de vocês, que é a realidade, nem tem conhecimento iniciático ou inicial desses assuntos, nem sequer pensaram a respeito, e vai ler um livro desse. É só para vender livro. Você não vai entender lhufas. Este é o terceiro nível da expressão e da expansão da deidade unificadora. Neste nível supracriador, a deidade experiencia a exaustão do potencial personalizável. Encontra sua completude de divindade, passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si, nos níveis sucessivos e progressivos das personalizações no outro. Eu estou lendo essa parte desse texto para vocês notarem a confusão que é o livro, a erudição na escrita, que você tem que pegar. Para conseguir entender um pouquinho, você tem que seguir junto com o dicionário. Para entender o que eles querem dizer. A outra deidade agora alcança o absoluto inqualificável. Impinge-se nele, encontra-se nele e com ele experiencia a identidade. A realidade infinita e total é existencial em 7 fases e como 7 absolutos coordenados. E eles falam como se tudo isso que eles falam fosse de verdade, como se assim é. Não existe prova, e nem como provar. Pode ser tudo diferente do que eles estão dizendo, como nós falamos, pode ser tudo diferente. Então vamos lá. 1. A primeira fonte e centro. 2. A segunda fonte e centro. A terceira fonte e centro. A ilha do paraíso. 4. 5. O absoluto da deidade. 6. O absoluto universal. 7. O absoluto inqualificável. Deus, sendo a primeira fonte e centro, é primordial em relação à realidade total e restritamente. A primeira fonte e centro é infinita, bem como eterna e, portanto, é limitada ou condicionada apenas pela volição. Nem vou explicar, Deus, o Pai Universal, é a personalidade da primeira fonte e centro, e como tal, mantém relações pessoais de controle infinito sobre todas as fontes e centros coordenados e subordinados. Não existe prova. Tal controle é pessoal e infinito, em potencial, ainda que possa nunca funcionar de fato, devido à perfeição da função de tais fontes, centros e personalidades coordenadas e subordinadas. Nossa, a primeira fonte e centro é, portanto, primordial em todos os domínios deidificados ou não deidificados, pessoais ou impessoais, factuais ou potenciais, finitos ou infinitos. Isso aqui é escrita para catedrático. Nenhum ser ou coisa, e que também é perda de tempo, Como eu venho falando, é só erudição. É encher linguiça, encher a cabeça de vocês com nada. Nenhum ser ou coisa nenhuma, relatividade ou finalidade existe, exceto em relação direta ou indireta com a primazia da primeira fonte e centro ou em dependência dela. A primeira fonte e centro está relacionada ao universo do modo como se segue. As forças da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior.
Agora tem paraíso inferior também. Este é exatamente, então tem paraíso superior, né? Paraíso da esquerda, paraíso da direita, de cima, de baixo, é a palhaçada. Esse é exatamente o motivo pelo qual a locação geográfica da sua pessoa é fixa eternamente, em relação absoluta com o centro de força e energia do plano inferior ou material do paraíso. Todavia, a personalidade absoluta da deidade existe no plano superior. Paciência, gente, vamos lá. Já tá chegando no finalzinho desse texto. O espiritual do paraíso. 2. As forças da mente convergem para o espírito infinito. A mente cósmica diferencial e divergente que converge para os 7 espíritos. Mestres. Mestres. Que mestre? Nada. Para começar, quem é mestre cala a boca e não fala nada que é mestre. A mente do Supremo, no seu processo de factualização como experiência no espaço-tempo, converge para Majeston. E aí? Eu não vou explicar. As forças espirituais do universo convergem para o Filho Eterno. A capacidade ilimitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade. A capacidade ilimitada de resposta de infinitude existe no absoluto inqualificável. Os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal e por ele. A personalidade potencial de um ser moral evolucionário ou de qualquer outro ser moral. Percebem? Eles estão falando como um ser, como carne e osso, com personalidade, com psique, com ego. Está centrado na personalidade do Pai Universal. Que personalidade do Pai Universal? Vamos lá. Uma pergunta, agora saindo fora do texto, mas mantendo algumas perguntas dentro dele. Vocês conseguiram entender alguma coisa do texto? Eu li um pouquinho rápido, para justamente não ficar perdendo muito tempo com isso. Mas se você prestar atenção, talvez você entenda alguma coisinha. Mas é baboseira. Creio que a maioria não entendeu. Certo? Depois de toda essa verborragia enrolada, um quebra-cabeças propositadamente criado, com a finalidade justamente de causar mais confusão do que já foi ensinado a vocês. É repetidamente uma forma de procurarem mostrar, que eu venho falando, erudição sobre o conhecimento de Deus, que na verdade não conhecem eles nem os próprios narizes. O cara está encarnado e quer saber sobre Deus. Se ele soubesse sobre Deus, ele não estava encarnado. Como sempre digo, tudo contínuo, como formas de vender livros. Analisando com maior profundidade, vemos que, em primeiro lugar, eles tratam Deus como uma entidade, uma personalidade, mostrando estarem totalmente errados em suas conclusões. Pois esse Deus do qual falam e que ensino a vocês não é o Criador. Deus é apenas uma palavra para designar um ser com superioridade de conhecimentos. No geral, das culturas religiosas, representa um ser oriundo de outra galáxia, ou seres oriundos de outra galáxia, ou oriundos com objetivos, talvez escusos. Não existe, por mais que tentem explicar, formas de provar suas verdadeiras intenções. Como deuses, já provaram que são inúteis, porque só nos fazem de escravos. Se você não fosse escravo, você pensava por si só e tinha sua própria liberdade. Não se deixava seguir por tudo que falam.
E simplesmente fica, sim. É por isso que não saem da prisão. Isso é religião e política social. Entendeu? Por isso que a sociedade, desculpe-me, é tão babaca quanto se vê. Então, esse Deus que fala, nós não sabemos a sua verdadeira intenção, assim como as provas de sua vinda ao planeta Terra. Existe muita história, muita ilusão, muito devaneio, suposições, teses. Os cientistas os nominaram, já falei aqui várias vezes, é bom ser repetido, como sendo a raça Anunnaki, mas nem sabem se eles têm realmente esses nomes. Assim como outras raças, porém, repetindo, não existe sequer alguma maneira de saber se essas são suas verdadeiras identidades e quais suas verdadeiras intenções. Ensinaram a vocês e tudo o que ensinaram está errado. Mostraram um falso Deus, cujo mesmo vocês idolatram até hoje, pelo menos uma grande maioria dos humanos. Para cada religião ele tem uma designação deídica. No entanto, é sempre o mesmo. Outro fator a ser verificado é de que esse Deus é um ser de carne e osso como nós, podendo ser, sim, analisado como uma personalidade, mostrando claramente não ser o Criador. Desde a antiguidade, o humano ignorante chamava de Deus qualquer elemento que tivesse maior conhecimento que ele. E isso foi tão incentivado que se mantém essa credulidade até hoje. Vocês caminham acreditando que esse ser deva ser idolatrado, venerado, repetindo erroneamente, em contradição com as próprias escritas ditas como livros sagrados. Pergunto, sagrados por quem? O Deus que vocês creem que exista não é esse Deus que aprenderam, que lhes ensinaram. Tentem encontrar aí, assistam um filme 10.000 anos antes de Cristo, e vocês vão ter claramente a ignorância do homem. Na antiguidade, passava um avião, o cara achava que era Deus. Passava um balão, o cara achava que era Deus. Entendeu? Para terem ideia do que eram, e muitos continuam sendo, para início de conversa, para que haja mudanças de padrão de consciência, esse é um dos fatores preponderantes da mudança. É preciso que vocês tomem consciência de que o que buscam pode ser chamado como o Criador, a fonte de luz, a energia geradora, o átomo inteligente, a essência primeva, e que não é nosso Pai, muito menos uma entidade personal. Esse elemento é um átomo inteligente, um fóton de luz. O fóton é um átomo de luz, uma frequência máxima. Esse fóton que está dentro de nós. Esse sim, não possui ego. Esse homem mental possui ego, mas essa essência dentro de nós não possui o ego. É isso que nós temos que buscar, desfazer do ego. Podemos dizer que esse verdadeiramente é o onipresente, o onisciente e o onipotente. Por vezes nos ajuda, mas por merecimento. Esse elemento não precisa de adoração, nem de idolatria. A única coisa que todos devem fazer é agir o mais corretamente possível. Acima de tudo, em igualdade com seu próximo, com respeito, carinho, fraternidade, misericórdia, ajudando primeiro a si mesmo, para depois ajudar ao outro,
entendendo que você não pode carregar a cruz dele, mas procurando fazer com que esse elemento abra a consciência, expanda. Pergunto, como vocês conseguem chamá-lo de Pai? Se somos um pedaço dele, e ele está em nós. A palavra Deus, revelada, significa divino, eu sou. E não é eu sou o ego. É só estar se referindo que eu sou parte da divindade, então eu sou divino. Só que não estamos divinos, mas ele está aqui dentro. Todos são. A questão é estarem bloqueados, por isso não conseguem manifestar o divino em si. Com o passar dos anos, nos próximos vindouros, a raça humana descobrirá que não existe o tão adorado Deus. Vamos, talvez, entender que tudo que fizermos sempre voltará a nós mesmos, ou ao próprio Criador. Já explicado aqui em outro vídeo, que representa essa nossa atitude, 10%, né, como ensinam na Bíblia, que é o dízimo, dados a Ele, elevados ao Criador. É a nossa atitude correta. Com vossas atitudes, entendeu? Coerentes e condizentes com um ser esclarecido espiritualmente, que a grande maioria não está. Claro que isso não vai acontecer já. É um processo que vai levar pelo menos 100 anos do nosso tempo, a não ser que haja de fato uma intervenção mais efetiva do Criador ou desse plano espiritual ou extraterrestre para que ocorra uma mudança mais acelerada do padrão vibracional dos cérebros, fazendo com que as consciências, já em início de abertura, se expandam aceleradamente. Como eu disse no início, já lhes dei a aula 18, onde falo sobre o Deus e o Criador. Decidi falar novamente para que, repetidamente em vossas consciências, o assunto possa tornar-se real para vocês. Tem expandido as vossas consciências para uma análise mais profunda a respeito de quem é o Criador. Que venham a ter um entendimento maior de uma realidade que procuram esconder de vocês nos diversos ensinamentos. Vamos pensar um pouquinho. Será que foi Deus, ou o Criador, que criou todo esse sistema de encarnações que ensinam? No início foi dito que esse Deus designa todas as personalizações da deidade. Vamos dizer que talvez esteja em parte correto, porque se somos um pedaço dele, ele está repetido, dentro de nós. Portanto, tendo ele, se assim for, se ele está com muitas personalizações, ele, aqui nessa encarnação, tem 8 bilhões de personalizações humanas, porque somos 8 bilhões de seres encarnados nesta Terra. Então ele tem 8 bilhões de personalizações. Cala a boca! Apenas nesta encarnação presente estaria certo se ele tivesse alguma personalização. Porque ela é apenas parte do humano e de outros seres de carne e osso. O Criador, na verdade, é neutro. Personalização seria o mesmo que o ego. No meu entendimento, jamais poderia ele ter ego. Compreendem? Porque é apenas uma doença humana, uma inconsciência. Estão percebendo? Como sempre, muita confusão, querem explicar ainda o inexplicável. Eu não estou explicando aqui o Criador, mas estou desfazendo a explicação que dão sobre Deus. A confusão que fazem, tentando explicar. Eles não conhecem nem nós, não nos conhecemos nem o suficiente
para nós mesmos e querem explicar Deus, ou Criador, que eu chamo, que não é esse Deus que ensinam. Bom, vou fazer algumas perguntas e que façam a vocês mesmos em relação ao Criador e vossas crenças deploráveis. Vocês acreditam que o Criador tenha gerado essências ou seres sem nenhuma inteligência? Depois criaria os corpos humanos para colocá-las dentro? Um corpo cheio de defeitos, que dizem que é uma máquina maravilhosa, só na cabeça deles que é uma máquina maravilhosa. Começa a pensar bem, seu corpo é cheio de problemas, já começa pela sua própria mente e seu cérebro, que só funciona 10%. Corpo deformado, cheio de problemas. Um cérebro medíocre, que precisa ser desenvolvido. Tudo deve se evoluir ao mesmo tempo. Ele criaria uma lei para punir-nos caso não seguíssemos as regras dele. Um Criador que não nos ajudaria e deixaria todos caminhando como zumbis durante milhares de anos, ou nos desse o livre-arbítrio, entre aspas, para escolher o bem ou o mal, ou seguir a ele ou não? Conversa mole. Pois ele não existe. Vocês acreditam que esse Criador permite que soframos? Ou criou o sofrimento? Criou a maldade? Criou o diabo, o capeta, o Lúcifer? Criou santos, anjos? Criou a perversidade? Criou a ignorância? E como eu disse, sem inteligência? Acreditam que ele tenha criado o bem e o mal, o bom e o ruim? Tenha criado egos com suas vaidades e ganâncias? Analisem bem. Vejam que algo não bate, algo está errado no que nos ensinam há milênios. Fico pasmo que dificilmente se encontra alguém contradizendo tudo isso. Sem dizer que são céticos ou que são ateus, ou que tenham preconceitos, sem definição sensata e coerente. Não podemos duvidar que exista uma inteligência maior, mas não que tenha criado tudo isso da forma como descrevi. Concordo que nada é por acaso. Porém, tudo na natureza da qual fazemos parte não acontece por si só. Como se diz comumente, existe uma ordem, um comando, o mesmo que a ciência não consegue entender. E continuo perguntando, se ele não criou tudo isso, quem criou? Perceberam? No entanto, se ele criou, por que nos deixa nesse sofrimento contínuo? Dizem que é para aprendermos e resgatar dívidas. Vamos continuando. E como foi que surgiu a primeira dívida? Para que ele nos punisse dessa forma. Creio que seja muito duvidoso, subjetivo. Tem coelho nesse mato. Tem coisa estranha. Dizem que ainda saberemos. Desejo que assim seja. Mas não acredito que tudo seja proposital. Qual a nossa real culpa? Por que encarnamos a primeira vez? E aí? Como é que fica? Aí vão dizer que nós somos as bestas caídas, que eu também falo aqui. Mas por que assim é? Por que caímos? Por que viemos a primeira vez? Qual o erro que cometemos? Se somos perfeitos, se fomos gerados perfeitos, por que cometemos erro? O perfeito não comete erro.
Estão percebendo que é muita loucura? Sem nenhuma resposta. Os holísticos tentam dar respostas, os espíritas da mesma forma. E será que o Criador gerou esses espíritos que falam nas canalizações? Será que gerou os extraterrestres e deixa que eles nos façam de escravos? Podemos ficar aqui cogitando muitas dúvidas, perguntando e dando respostas incoerentes, insensatas. Uma coisa parece-me ser verdadeira, a existência da lei de causa e efeito. Mas, da mesma forma, continua a pergunta: por quê e para quê? Qual o objetivo disso tudo? Só não vou dizer que esse Criador é maluco, porque tenho a noção que ainda nada sei. E que isso me impossibilita, como eles também, de dar alguma definição satisfatória. Mas que, vez por outra, percebe-se a presença de uma força atuando em nossa jornada. Vamos deixar claro, é muito melhor que acreditemos em uma força que está para nos ajudar e que não permitimos, mas não foi ele quem criou o que vemos dessa forma. E que a mente desse corpo atrapalha uma visão maior de um todo abrangente. Para quem observa mais profundamente a atitude humana, percebe que as condutas geram um retorno, bom ou ruim. Então, creio que não nos custa nada agirmos o mais correto possível enquanto estamos aqui nesta terra, nesta encarnação, dentro desse corpo. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais essa aula. Agradecendo a presença de vocês, despedindo-me fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz e discernimento. Que assim seja. Até breve.